Olá pessoal, de volta aqui com o Protocolo Fitness. Eu estou aqui na parte 2 do terceiro tópico, que é o como saber o quanto comer. Então a gente viu como utilizar essa calculadora para ver o nosso basal. E agora, que na verdade eu fiz uma demonstração do que eu faço e da minha realidade. Então, o que a gente precisa entender para fechar esse assunto? Quando a gente tem o nosso basal é o que a gente consome, que o nosso corpo consome para simplesmente existir, os órgãos continuarem funcionando e o cérebro também. Mas a gente tem também uma questão da atividade que a gente tem para ir no banheiro, para fazer coisas básicas para ter a sua no seu dia. Então, idas ao banheiro, você ir para algum lugar, voltar, coisas que não são atividades físicas, mas que fazem parte da sua rotina. Isso aqui é bem relativo para cada um, dependendo de como é o seu trabalho ou a sua realidade no dia a dia. Então, o basal é um gasto menos a atividade física, a atividade diária, que também representa outro gasto. Então, o basal é para você existir, a atividade diária é para você ter autonomia para realizar o que você precisa fazer durante o dia. E o treino. O treino também é o consumo calórico que vai tirar a caloria que você precisa aí e que pode ser, e na verdade é um excelente auxílio para um emagrecimento e para você colocar o seu shape. E nós temos também a refeição livre. Na verdade, a refeição livre ela vai estar adicionando calorias à sua dieta. Então, independente de como seja a sua realidade, a gente tem que partir de um padrão e depois você vai fazer alterações, adequar à sua realidade. Então, esse seria o seu target. E por que eu acho interessante começar do basal? Porque a partir daí, se você focar no basal, você consegue ter uma autonomia para alterar a sua dieta com base em como você está se sentindo. Às vezes você está, dependendo da dieta, vai estar se sentindo cansado ou não vai estar tendo um bom rendimento na academia. Tudo isso aí precisa ser levado em consideração conforme você vai sentindo o seu progresso e o dia a dia. Então, o que a gente precisa saber? Você tem um período de análise e depois de, por exemplo, 30 dias, o mínimo tem que ser 30 dias. Você vai fazer a sua avaliação, né? Uma reavaliação sua. E no que consiste essa avaliação? Se você puder, é muito interessante fazer bioimpedância para você ter a quantidade mais precisa da gordura e da massa magra, que são os músculos e várias outras informações. Mas isso aqui está bem mais acessível. Você tem lugares que você paga um valorzinho lá, faz a bioimpedância e é muito interessante. Se você não tiver isso, o segundo passo para você fazer essa avaliação, né, você tira suas medidas antes e depois tira as medidas depois. É é um parâmetro muito interessante. Ele vai muito de encontro a essa questão de realmente perder peso e transformar a gordura em massa magra, que é o músculo. Você perde a gordura e conforme você vai treinando, você vai de uma forma ou outra aumentando os músculos. E essa transição, ela aparece muito mais nas medidas. A terceira forma é tirar fotos. Então tire fotos do seu corpo antes e depois nesse período de avaliação. Ela tem você consegue verificar de uma forma mais visual o que está acontecendo com o seu corpo e é legal também como um registro para você ver o seu progresso. Aí no final dessa jornada, imagina que legal você ter as fotos mês a mês dessa sua transformação. E por último, eu coloquei aqui o peso com asterisco, porque o peso é a pior forma de você tentar mensurar o seu progresso nessa caminhada fitness. Por quê? Porque quando você começa a treinar, e o treino é uma parte importante, você começa a transformar
a gordura em massa magra, que é o músculo. E o músculo pesa mais do que a gordura. Então, muitas vezes você está tendo um progresso, mas vai lá na balança e esse progresso não aparece. Porque a balança ela não leva em conta essas transformações do seu corpo. E em mulheres é pior ainda, porque tem essa parte, esse período menstrual que você tem um acúmulo muito grande de água, então fica uma bagunça. Então, não levem muito peso em consideração. Eu sei que é uma coisa muito prática de fazer, você vai lá e pesa, mas não, ele não vai refletir em sua realidade. É interessante pesar para ver o que está acontecendo depois do período, tá? Mas coloca isso como uma relevância muito pequena, tá bom? Fotos e medidas são muito legais e a bioimpedância, se você puder fazer, é muito interessante. Então, fecha um período. 30 dias, eu acho que é um período interessante. Então, você coloca o seu target, coloca inicialmente o seu basal e, e aí tudo que você fizer a mais vai já constar como déficit calórico, tirando a refeição livre, que nós vamos falar disso um pouco mais adiante. Então, aí você fecha esse ciclo, fecha esse período. Então, antes de começar o período, você faz as medidas, as fotos e o peso também. Sim, não, mas não levem muito em consideração, mas coloca o peso lá. É uma medida interessante, mas não muito relevante. 30 dias com a sua dieta, pesando certinho, tendo uma noção real do que você está ingerindo e principalmente evitando, assim, a dieta, ela tem que ser algo bem levado muito a sério. Então segue ela e aí no final desse período você faz essa reavaliação e você vai notar tanto do que está acontecendo, as transformações do seu corpo. E é importante só falar que 30 dias para transformações é um período muito pequeno. Geralmente a gente começa a ver isso depois de 3 meses, principalmente na questão de musculação. Mas já vai dar para notar muita coisa acontecendo. Então, é importante, não esperem transformações gigantescas em 30 dias. A gente já colocou no primeiro tópico que isso é um processo lento. Devagarzinho, devagarzinho, a gente vai chegando lá. Mas essas análises nesses períodos são muito importantes. Então faça um histórico, sabe, uma pastinha com seus arquivos para ir acompanhando essas transformações. Talvez fazer uma planilha, é bem interessante com as fotos. Faça isso para ir sentindo o seu progresso. E vá com calma e gradativamente isso vai acontecendo. Tendo controle, é assim, se você controlar o seu target com que você come fazer certinho, é inevitável que você tenha um progresso e é inevitável ter o sucesso. Você vai alcançar lá. Se você começar a controlar o que você come e esses gastos de energia, vai dar certo. Mas precisa ter esse controle. É por isso que o próximo tópico, ele é... Eu não poderia colocar ele como o primeiro, mesmo sabendo que ele é o mais importante de todos, porque ficaria um pouco estranho e muito diferente do que geralmente se faz. Mas ele é muito importante. Então, essa aqui é a parte 2 desse terceiro tópico, que é sobre a dieta. E a dieta a gente sabe que é infinitamente importante. Mas eu gostaria que vocês seguissem para o próximo tópico, porque ele realmente vai definir a qualidade desse progresso, desse processo e o equilíbrio desse processo que você vai ter ao longo dessa jornada. Tá legal? Espero que gostem. Até a próxima.